Boa noite, meu irmão Sérgio, tudo bem? Bom, a gente não pode começar uma cozinha saúde sem começar pelo arroz integral, que é a primeira coisa que a gente aprende numa cozinha. Por que o arroz integral no lugar do arroz branco? Porque o arroz branco são calorias vazias. Eles retiram a casca que cobre o cereal e é nessa casquinha que contém todos os ingredientes que são bons para a saúde, as fibras, os minerais, todas as vitaminas. Então hoje a gente vai aprender como fazer o arroz integral. Não é difícil. Como o arroz integral aqui na França, ele já é lavado, eu não preciso de lavar. Mas eu vou lavar só para mostrar para vocês como é que vocês fazem com arroz aí no Brasil, tá? Porque o arroz aí no Brasil ele não é lavado. Hoje eu vou fazer bastante arroz, porque aqui em casa todo mundo come arroz integral. Eu, Fabião, meu marido, e o Bijuzinho, que é o nosso filhinho. Bom, então vamos lá. A gente bota água fria, mexe bem, vai ficar bem limpinho. Aí a gente lava ele assim umas 3 vezes, né? Umas 3 vezes tá bom. Vamos lá. Eu vou lavar 2 vezes, tá? Para vocês verem bem como é que é. Então, vamos lá. Lavando o arroz. Eu vou colocar um pouquinho de cenoura, porque além de dar um gostinho, enriquece o arroz. A vantagem também do arroz integral para o arroz branco é que ele é mais gostoso, ele tem mais gosto. Então a gente não precisa ficar colocando muita coisa nele, porque se ele já tem gosto, então tá tudo certo. Peraí, aqui eu quero jogar essa água toda fora, vou explicar por quê. Porque na verdade, eu gosto de cozinhar com água mineral. A água mineral não é tão cara assim, e eu acho que é melhor para a saúde. Porque todos os testes que eles têm feito com águas, sejam aqui na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários países, no Brasil também não vai ser diferente, a água, quando ela sai da companhia de água, até no Brasil também, ela sai sem bactéria, ela sai limpa, né? No Brasil já foram feitos testes e tudo, a água sai como água de primeiro mundo. O problema é que tem, por exemplo, partículas de remédios, de hormônios, que eles não conseguem retirar da limpeza da água, são partículas muito pequeninas. Então a gente está ingerindo muita quantidade de antibiótico, muito remédio que a gente não deveria, porque nós não estamos doentes. Mesmo quem está doente tem que tomar o remédio para a sua doença, não o remédio dos outros. Então agora eu vou mostrar a cenourinha. Como eu não estou cozinhando com cenoura orgânica, porque como hoje é domingo e a loja está fechada, eu estava sem cenoura, então eu tive que comprar a cenoura normal, que tem pesticida. Então quando a cenoura é assim, eu pego e descasco ela antes de começar. Vamos lá, primeiro eu tiro a casca, né? Bom, tem várias maneiras de descascar. Tem essa, tem gente que gosta de pegar a faquinha e raspar. Também é uma maneira legal de cortar a cenoura. Eu vou cortar em pedacinhos bem pequenininhos, porque o meu Bijuzinho, que é o meu cachorrinho, vai comer também. Como ele tá velhinho, ele não tá mais conseguindo mastigar nada que seja grande. Então tudo tem que ser cortado em pedacinhos bem pequenininhos. E como o Bijuzinho tem bom gosto, ele gosta de comer arroz integral, ele gosta de comer tofu, gosta de comer tudo que é comidinha forte. Por isso que ele chegou até os 16 anos, né? Porque come comidinha bem forte. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Bom, a gente corta daquele jeitinho, para aproveitar o máximo possível do yin e do yang, né? Eu ainda vou cortar ele em pedacinhos menorzinhos, né? E se for o caso, por exemplo, para quem tiver cozinhando para pessoas idosas, que estão com dificuldade para mastigar, né? Ou para crianças pequenininhas, aí também pode cortar a cenourinha em pedacinhos bem pequenininhos. Outra coisa também, que é muito importante, é o sal. Eu só uso o sal marinho natural, não iodado. Por que o não iodado? Porque o sal já tem o iodo necessário para a nossa saúde.
Então essa história de colocar iodo não é bom para a saúde, porque o sal fica saturado de iodo. E esse sal refinado, eles retiram todos os sais minerais do sal. Né? Fica praticamente um sal químico. É um sal que não é bom para a saúde, é um sal que provoca hipertensão, né? Para quem tem problema de pressão arterial. Né? Se você não quer ter problema de pressão, se você tem problema de pressão, joga fora aquela sua latinha de sal refinado, compra o sal marinho, não iodado, e bota bem pouquinho sal. Vou mostrar para você a quantidade de sal que eu coloco, é mínima. A gente não precisa colocar muito sal, porque todo prato que a gente come já tem sal. Aí se você colocar muito sal em todos os pratos, no final vai ficar muito sal no seu corpo. Se você colocar pouquinho sal, no final vai ficar a quantidade necessária. E outra coisa também, muito sal provoca retenção líquida. Né? Pouco sal não. O corpo necessita de sal. Bom, então vamos lá. A gente vai colocando cenourinha picadinha. Aí eu vou mostrar para vocês a quantidade de água. Porque na verdade o importante é a água secar, não é jogar a água do cozimento fora. Porque justamente na água, na fase de cozimento, libera muito das vitaminas, dos minerais, dos alimentos. Então se você jogar água fora dos cozimentos, você perde uma boa parte. Então, por exemplo, para quando a gente cozinha legumes na água, o que a gente faz com essa água? A gente aproveita essa água para cozinhar o feijão, para cozinhar o arroz, que aí você não joga fora aquela água. Ou então também você pode cozinhar os legumes no vapor. Né? Vou mostrar para vocês também como é que a gente pode cozinhar os legumes no vapor. Então vamos lá, eu coloquei aqui ó, a cenourinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Olha aqui, eu coloco só um bocadinho, tá vendo? Um pouquinho mesmo, bem pouquinho. Ó, tem quase nada. Quase nada. Aí agora eu vou... Isso aqui, gente, é água mineral, tá? Que eu coloco nessa garrafa de vidro. Aí eu costumo colocar umas pedrinhas no fundo, que eu acho que traz boas energias, tá? Mas daí faz quem quiser. Agora, por que eu coloco a água numa garrafa de vidro? Porque o plástico não é bom. O plástico, ele solta muitas substâncias cancerosas que contaminam os alimentos. Então, o máximo possível de alimentos que vocês puderem conservar no vidro ou no papel é melhor para a saúde. Agora, a quantidade de água que a gente coloca, tá? É mais ou menos um dedinho e meio a partir do limite do arroz. Aí quando você estiver cozinhando, de vez em quando você dá uma olhadinha. Se você achar que o arroz ainda está durinho, aí você coloca um pouquinho mais de água, tá? É melhor não pecar por excesso, que senão o arroz fica aquele arroz agarradinho, né? Eu gosto também do arroz agarradinho, mas tem gente que não gosta. Aí vamos lá, a gente liga o fogo, tá? Aí aqui, ó, o meu fogo, porque aqui na França, nos prédios mais modernos, não tem mais gás de rua. É tudo elétrico. Porque a França não tem gás, tem que comprar o gás da Rússia. Então, para evitar problema, né, dos russos fecharem a torneira, né, se eles ficarem aborrecidos, então eles estão fazendo tudo elétrico. Então, nós temos uma vitrocerâmica, né, que eles chamam. Mas para quem cozinha, por exemplo, no fogo, não precisa de botar o fogo mais alto possível. Você coloca o fogo alto até atingir o ponto de fervura, depois você abaixa. Enquanto isso, eu vou preparar a lentilha com algas. Tá? Você pode fazer feijões, a lentilha, você pode colocar alga, né? A alga kombu, que é a alga, como se chama também no Brasil, tá? É o nome japonês, kombu. Que é uma alga que para quem, por exemplo, está com todas as algas, tá? Mas a kombu, ela é muito indicada, por exemplo, para quem está com problema de peso, quer emagrecer. Ela ajuda a emagrecer, né? Ela ajuda na retenção líquida. Outra coisa também, vantagem das algas,
é que elas ajudam também a limpar o corpo, né? A desintoxicar, né? As células, elas são muito ricas em tudo que é mineral, oligoelemento, né? E nas vitaminas do grupo B. A maioria das algas contém também a vitamina B12, tá? Que é uma vitamina que a gente encontra em maior abundância no reino animal, mas a gente encontra também no reino vegetal, ao contrário do que se diz que não se tem nas plantas, no reino das algas tem, inclusive na espirulina, que é a alga de água doce, né? Para quem tem problema, por exemplo, de tireoide, que não quer consumir alga por causa do iodo, ela pode consumir a espirulina. A espirulina também, ela é rica em ferro, ela é rica em todos os minerais, ela é rica também com a vitamina B12, vitamina C, todas as algas são ricas também em vitamina C, né? São ricas em cálcio, por exemplo, para as mulheres, né, com o problema da osteoporose, podem consumir alga à vontade, todas elas. E outra coisa também, as algas são muito ricas em proteína. Então, por exemplo, se a pessoa estiver achando que está consumindo pouca proteína, né? Às vezes também gostam muito de fazer o terrorismo para quem é vegetariano. Ah, vegetariano não consome proteína. Olha, já comendo o arroz com feijão ou com lentilha, com qualquer leguminosa, você já vai ter mais proteínas do que comendo um bife, né? Ainda mais se você colocar, por exemplo, o tofu, a soja, que é muito rica em proteína, a gente chama até de a vaca verde, né? A soja, você vai ter mais proteína do que consumindo carne, seu inconveniente da carne que é tóxica para o corpo, né? A carne vermelha hoje em dia está provado, né? Ela é cancerígena, ela provoca vários tipos de problemas, reumatismo, um monte de miséria, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a lentilha. Bom, vou colocar aqui a lentilha na panela, né? A lentilha também não precisa de muita água, porque a lentilha cozinha rapidinho. Como meu cachorrinho vai comer tão bem, né? Como eu expliquei para vocês, ele tá com um problema de mastigação, porque ele tá velhinho. Então eu corto a alga em pedacinhos bem pequenininhos. Vocês podem fazer isso também, até por exemplo assim, se for para criança comer, às vezes a criança não gosta do aspecto. Bom, em geral a alga ela se dissolve todinha, a alga kombu. Na hora que ela cozinha, ela vai soltar um pouco de cheiro. Depois que está pronta, não tem quase nenhum cheiro, não tem gosto. E eu nem coloco sal quando eu cozinho com a kombu, porque ela já tem bastante sal, então não precisa. Aí eu corto, olha aqui, ó. Corto ela em pedacinhos bem pequenininhos, porque ela dissolve mais rápido para quem está com esses problemas de mastigação, né? Outra coisa também, para quem está cozinhando para criança, para pessoa que fica meio cismada, né, que não está muito acostumado com alga, aí vocês podem cortar em pedacinho pequenininho. Então, vamos lá. Aí depois é só colocar um pouquinho de água, né? Como aí no Brasil vocês têm filtros muito bons, principalmente os filtros de barro, aí vocês não precisam tanto da água mineral, mas aqui a gente não tem esse sistema de filtragem como aí. A gente tem só aqueles filtros caros, né? Elétricos, né? Mas esse filtro, como a gente tem aí de barro, aqui não tem. Então, vamos lá. Aí eu tô colocando a água. Ó, não precisa também colocar muita água para ervilha, não. Conforme vai cozinhando, você vai dando uma olhadinha. Se você achar que precisa de um pouquinho mais de água, aí você vai e coloca. Agora, é muito importante tampar, que é para não desperdiçar o calor. Agora é só esperar ferver e abaixar o fogo.